Bom dia a todos. Aqui é bom dia, para mim, né? Bom dia é o correto. Eu e Renato, nós sabemos disso. Pois bem, hoje pela manhã, ontem, lembrando, nós mencionamos a importância de adoração em família através do serviço, e essa talvez foi uma das mensagens a que mais frisei, que a família cristã ela adora ao Senhor quando ela serve em conjunto, na família completamente servindo ao Senhor. Hoje pela manhã, eu quero dirigir a nossa atenção ao Salmo 78, eu quero convidá-los a abrirem até esse Salmo, e deixe-me logo de antemão dizer que eu não irei fazer uma exposição nesse Salmo. O nosso intuito é de tirarmos algumas reflexões em algumas partes, em alguns versos, até o verso 8, porque o nosso intuito é de fazermos um estudo temático percebendo a importância, seria mais uma aula de EBD, tentando trazer à nossa mente a importância do culto do lar, da adoração em família no lar. Então, eu quero pensar nesta manhã que, para desenvolvermos uma adoração plena em família, nós precisamos redescobrir esse tesouro chamado adoração através do culto no lar. Então, abriremos as nossas Bíblias no Salmo 78 e faremos a leitura do versículo, ou melhor, do verso 1 até o verso 8. Salmo 78, que diz assim a palavra do nosso Deus: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós entramos em Tua presença para suplicar do Senhor o Teu auxílio. Ao meditarmos em alguns trechos desse Salmo, especialmente, rogamos que o Senhor nos dê grande capacidade para podermos compreender a relevância desse tema, adoração em família, especialmente refletindo e pensando um pouco acerca do nosso papel como adoradores no lar. Talvez, ó Deus, esse seja uma das grandes questões que precisam melhorar em nossas famílias, e Tu sabes muito bem a importância e o poder que isso pode promover na edificação espiritual. Oramos, ó Deus, clamando que o Senhor não somente nos faça entender a importância, mas, acima de tudo, nos ajude, ó Deus, a praticarmos a adoração em família. Pois essa é a nossa oração, é o nosso pedido, por amor do nome de Jesus, e no nome dele. Amém. Pois bem, meus irmãos, já lemos esse salmo, e como já de antemão mencionei, o nosso intuito é de podermos refletir um pouco acerca da importância da adoração em família através do culto doméstico. Deixe-me logo iniciar a nossa reflexão com uma pergunta extremamente importante, digo eu. Todas as famílias, todos deveríamos pensar concordemente nessa pergunta. E a pergunta é: qual a maior necessidade da sua família? Já parou para pensar um pouquinho nisso? Qual a maior necessidade da sua família hoje? Bem, essa talvez seja uma pergunta um pouco provocante, que possa trazer uma reflexão ampla e acompanhado dessa ampla reflexão também diversas respostas. Talvez alguém pense que a sua maior necessidade hoje é talvez um pouco de conforto a mais familiar e talvez, quem sabe, um equilíbrio financeiro. Hoje, estima-se que muitas e muitas famílias cristãs vivem em situação difícil, dívidas e coisas dessa natureza. Então, talvez você pense que uma das
das grandes necessidades urgentes para a sua família é talvez um conforto melhor e especialmente um equilíbrio financeiro. Talvez alguém pense que uma das grandes necessidades, uma necessidade mais urgente, seria investir no futuro das crianças, dando-lhes um colégio, talvez o melhor colégio. Eu vi que Fortaleza tem um grande índice de aprovação em concursos como o ITA e vários outros concursos importantes e difíceis também. Então, talvez alguém esteja pensando que essa seja uma necessidade de hoje. Eu preciso começar a pensar no futuro do meu filho desde então. Que escola ele deve se matricular, estudar. Talvez até pensando um pouco, enquanto ele ainda nem entrou na faculdade, em um fundo, uma economia, para que ele possa se formar numa boa faculdade. Claro, essas coisas são extremamente relevantes, são importantes, mas penso eu que não se caracterizam a principal. Penso eu que nós devemos, como famílias cristãs, pensar urgentemente que a maior necessidade das nossas famílias sempre foi ontem e hoje, a de privilegiar, a de priorizar o crescimento espiritual familiar. E parece-me que esse Salmo 78, ele nos leva a uma reflexão de que uma das grandes tarefas, uma das tarefas mais importantes, era de justamente fazer, dentro da própria família, o nome do Senhor conhecido. As famílias deveriam aprender, os pais deveriam ensinar seus filhos, eles deveriam aprender acerca do Senhor, e não somente aprender acerca do Senhor, mas eles também deveriam proclamar, anunciar o nome do Senhor de geração em geração. Mas nós sabemos uma grande verdade quando olhamos para a nação de Israel. Nós descobrimos que aquela nação passou por grandes declínios espirituais. E sabemos também, ao olhar para o Antigo Testamento, que uma das grandes causas do fracasso espiritual de Israel, e não somente do fracasso, mas daquele declínio moral que veio em consequência, foi porque os pais falharam na transmissão do conhecimento de Deus para as suas famílias. Houve uma grande falha. E aquela nação escolhida por Deus para anunciar, para proclamar os grandes feitos do Senhor, não conseguiu produzir uma nova geração de adoradores. Pelo contrário, o que eles tiveram nas suas próximas gerações foram incrédulos, que conheciam os lugares da terra prometida, mas não conheciam o Deus da terra prometida. E o que nós percebemos é que talvez eles investiram em muitas áreas de conhecimento. Eles transmitiram conhecimentos importantes para os seus filhos. Nós sabemos que a nação de Israel, o povo de Israel, um povo com conhecimento muito avançado em várias áreas. Por exemplo, eles são extremamente versados na arte da agricultura. Eles desenvolveram muitas técnicas, até mesmo para terem flores no deserto, coisa assim. Sabemos também que eles foram extremamente versados e são versados na arte da guerra. E, recentemente, eu li um livro muito interessante, chama Na Porta dos Leões. Não sei quantos já ouviram falar desse título. Descreve o exército de Israel, na Guerra dos 6 Dias, entrando na cidade antiga, justamente por essa porta, e tem relatos incríveis. E um dos relatos que me chamou muita atenção foi poder ver o preparo que a família de Moshe Dayan, uma das figuras importantes para a vitória de Israel naquela guerra, tinha acerca da guerra. A sua esposa sabia exatamente muito bem o que fazer quando a guerra fosse se aproximando da sua residência. Sabia muito bem como cavar uma trincheira, como se abrigar, o formato da trincheira, eles descrevem isso perfeitamente bem. Então, notem que eles sabiam, eles adquiriram um conhecimento de coisas importantes, um conhecimento muito aperfeiçoado. Mas o interessante é que, sabendo de todas essas coisas, eles não conheciam tão bem quem era o Senhor. Israel talvez foi muito eficaz em transmitir muitos tipos de conhecimento aos seus filhos, mas eles esqueceram do principal. Eles não anunciaram aos seus filhos os poderosos feitos do Senhor. Eu fico imaginando que talvez naquele contexto pudesse existir filhos que, ao crescerem, nunca ouviram talvez a história de como Deus libertou Israel do Egito.
e todos aqueles poderosos feitos, aqueles milagres. Então, houve de fato uma deficiência incrível. E o que nós temos em Israel hoje? Basta perceber. Nós temos um povo super desenvolvido, mas um povo também que, na sua essência, é um povo incrédulo. Nós temos um povo que conhece muito, sabe como aproveitar a sua terra, sabe como cultivar a terra, mas não conhece os planos de Deus para aquele povo naquela terra, porque os pais falharam na transmissão do conhecimento. Às vezes eu fico pensando que essa história está se repetindo em nossos dias hoje. Muitos pais, pensando e planejando um futuro brilhante para os seus filhos, têm investido de forma muito laboriosa no futuro brilhante dos seus filhos, mas têm falhado, esquecido em ensinar o que é principal, o que não se pode deixar de ensinar, que é acerca do conhecimento do Senhor. E aí nós começamos a visualizar, vislumbrar o que nós teremos dos nossos filhos no futuro. Talvez a semelhança de Israel. Pessoas que não se tornaram verdadeiros adoradores. Talvez pessoas bem-sucedidas na vida, mas distantes de Deus. Com conhecimentos muito vastos, mas sem o conhecimento principal. E eu acho que nós devemos inculcar em nossas mentes, nós que temos filhos, que se nós ensinarmos ou darmos para ele muito conhecimento, mas não ensinarmos o temor do Senhor, nós teremos filhos que irão perecer por falta de conhecimento. E isso é extremamente sério. E nos leva a uma pergunta. A pergunta é: como que eu posso proporcionar e promover o crescimento espiritual no meu lar? O que eu devo, quais são as ferramentas, o que eu posso fazer para que eu não contemple simplesmente o aqui e o agora, mas possa vislumbrar, perceber algo muito mais importante, talvez algo vital, o crescimento espiritual da família. Olha, o Salmo 78 nos leva a uma reflexão muito graciosa, nos indicando que uma das armas mais poderosas para promover a edificação espiritual do nosso lar é através do culto doméstico. O verso 5 diz: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Parece-me que nós temos palavras semelhantes em Deuteronômio capítulo 6, e nós encontramos ali que logo depois que Moisés, ou o Senhor, usando Moisés, instrui a grande lei, conclamando o povo a amar o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento, o que nós temos é que logo seguida ao grande mandamento, nós temos um outro mandamento extremamente importante: ensinem aos seus filhos a amarem o Senhor e a viverem para Ele. E esse ensino deveria ser de manhã, de tarde, de noite, em todos os momentos os pais deveriam ensinar os seus filhos. Então notem que isso nos faz caminharmos e pensarmos acerca da importância de estabelecermos um altar de adoração em nossos lares e levarmos a sério a adoração em família. Agora, obviamente, quando o assunto é culto no lar, parece que nós estamos também, à semelhança de Israel, negligenciando essa tarefa do ensino do Senhor nos lares. O culto doméstico, que outrora foi algo extremamente comum entre as famílias cristãs de eras passadas, tem se tornado cada vez mais escasso em nossos dias. Alguém falou que se o culto doméstico fosse um animal, poderia figurar na lista de espécies que estão em risco de extinção. Por quê? Por que não fazemos? Por que não nos reunimos em família para adorarmos, prestarmos culto diariamente, em um horário específico, enfim? Penso eu, porque nós temos transferido essa responsabilidade de adoração em família, ou do ensino familiar, para outros, talvez para a igreja, não sei. Mas como alguém disse também, o corre-corre da vida tem feito com que muitos de nós sacrifiquemos o que é importante no altar da urgência. Mas a grande questão é que a falta de adoração no lar tem refletido também diretamente no vigor espiritual da igreja. Alguém já disse acertadamente que assim como vai o lar, vai também a igreja. E aí nós poderíamos refletir um pouco mais e mais adiante
que a falta de vida que muitas vezes encontramos em nossas igrejas, a falta de fervor espiritual, a falta do desejo para adorar, para louvar, para servir, reflete simplesmente uma vida, dia após dia, sem o Senhor. Talvez o nosso domingo é um reflexo da nossa semana. O que você faz durante a semana, como família, reflete muito na nossa adoração no domingo. E eu fico pensando que muito se fala hoje em nosso meio, em nossas igrejas, de um avivamento espiritual. Nós desejamos isso, nós oramos, desejamos um despertar espiritual. O grande problema é que, embora precisando de um despertar espiritual, de um fervor maior em famílias cristãs, nós não temos encontrado isso porque temos procurado talvez no lugar errado. Quando na realidade nós deveríamos compreender que todo e qualquer avivamento espiritual, ele começa no lar. Sabe, aquele fervor espiritual, aquele compromisso, aquela busca por Deus que vai de um dever a um prazer. Isso começa no lar, através da adoração. Então, nós queremos olhar para alguns princípios nesse momento de EBD, sobre como poderíamos estabelecer um culto doméstico, que, por sua vez, iria promover crescimento espiritual em nossas vidas. E, em primeiro lugar, eu quero perceber que o primeiro grande passo que nós devemos dar para estabelecermos o culto no lar é que nós devemos perceber o poder da adoração no lar. Nós devemos olhar e notarmos a importância que isso tem. Já mencionei muitas outras coisas. Mas a grande questão, que quero frisar mais uma vez nesse ponto, que nós precisamos entender a relevância do culto, o poder do culto e da adoração em família, adoração no lar, é porque muitos de nós reconhecemos a importância da adoração individual. Talvez você saiba que é extremamente importante o seu tempo devocional, individual. Nós também reconhecemos o valor da adoração coletiva, mas talvez nós não tenhamos ainda dado a devida importância à adoração no lar. E talvez uma das razões é porque nós não conhecemos o seu poder. Houve um autor que escreveu dizendo que o culto doméstico nos providencia o maná que cai todos os dias à porta de nossa tenda e mantém as nossas almas vivas. Então eu quero perceber, antes de mais nada, que o culto doméstico é uma ferramenta extremamente poderosa para a proclamação do evangelho de toda família. Eu quero só fazer um paralelo, mostrando que o Salmo 78 frisa a importância de que a nação de Israel deveria conhecer o Senhor, deveria conhecer o seu Deus, os seus maravilhosos feitos, e isso deveria não acontecer simplesmente na adoração formal, no tabernáculo, no templo, mas isso deveria acontecer através de uma instrução diária, familiar, através de uma adoração familiar. E sabe, meus irmãos, pensarmos na relevância do culto para a proclamação do evangelho da nossa família, deve abrir os nossos olhos a percebermos a importância que é cuidarmos, zelarmos pelo bem espiritual, especialmente dos nossos filhos. Nós, sim, devemos agradecer diariamente, todos os dias, por podermos proporcionar aos nossos filhos um ambiente onde eles são criados com princípios, com valores, mas nós sabemos que princípios e valores, integridade, não significa dizer que são regenerados. Nós sabemos muito bem que filhos de crentes não são crentes. Às vezes são cretinos, são completamente distintos de qualquer coisa que nós poderíamos chamarmos de crentes. Agora, notem que é nesse momento de culto, de adoração no lar, que nossos corações, os nossos pensamentos devem se unir diante da realidade de que aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade espiritual podem estar caminhando para o inferno. Então, o pensamento de que nossos filhos podem herdar como destino eterno o inferno devem nos levar a uma diligência diária na proclamação
do Evangelho. Nós devemos usar a oportunidade do culto doméstico como um meio de arrebatar a alma dos nossos filhos, mediante a pregação do Evangelho. Nós não devemos esperar que outros façam a nossa tarefa. Nós devemos olhar, meus irmãos, nós que somos pais, que temos filhos, talvez filhos ainda não convertidos, que essa tarefa não compete à igreja, não compete ao pastor da igreja, mas essa tarefa é nossa. O nosso principal campo missionário é o nosso lar. E penso que a nossa principal cruzada evangelística tem como audiente principal os nossos filhos. Aí você fica pensando, mas e quando somente um dos cônjuges é convertido? Às vezes o pai não é crente, a mãe é crente, tem filhos ali. Olha, nós temos um bom exemplo, esse exemplo é Timóteo, que provavelmente não tinha um pai convertido, mas tinha uma mãe e uma avó. E através da instrução das Sagradas Letras, desde a mais tenra idade, ele alcançou a salvação pela fé, pela instrução. Então, notem que o culto, a adoração doméstica, ela é uma ferramenta poderosa, a proclamação do Evangelho aos nossos próprios filhos e aqueles membros da família que não têm Cristo como Salvador. Mas penso também que o culto doméstico, a adoração no lar, é também uma ferramenta poderosa para promovermos um discipulado sistemático para toda a família. Então, notem que não somente poderíamos usar aquele tempo para pregar o Evangelho, para comunicar a mensagem do Senhor, mas o culto também pode ser uma ferramenta para estudarmos alguns temas específicos e descobrir como a Bíblia lida com as minhas necessidades, com os meus pecados específicos. Olha, meus irmãos, eu penso que não há lugar melhor para ensinar os filhos, um mero exemplo, um simples exemplo, a compartilhar, por exemplo, do que o lar. E o culto é um momento importantíssimo também, como também muitas outras verdades. Às vezes, um casal ele pode discorrer sobre temas como egoísmo, como orgulho, buscando a necessidade de caminhar em humildade, em crescerem no serviço do Senhor, em aquecerem o coração e desenvolver um desejo maior para servir através do culto no lar. O culto no lar é uma oportunidade também de revisar o conteúdo que o pastor sistematicamente tem ensinado. Então, notem que a adoração no lar promove um ambiente propício para um discipulado de toda a família. Deixe-me só mencionar mais alguns pontos que julgo eu serem extremamente importantes. O culto doméstico é também uma ferramenta poderosíssima para centralizarmos o nosso lar em Cristo Jesus. Eu sei que muitos de nós afirmamos que temos uma vida centralizada em Deus, em Cristo. Mas é extremamente complicado, difícil sustentar essa afirmação quando nós temos, na realidade, uma vida que está circulando em torno de muitas outras coisas. Trabalho, enfim, entretenimento pessoal, lazer pessoal, muitas outras coisas ocupam o espaço que deveria ser de adoração ao Senhor. E o culto doméstico, ele fornece um lembrete extremamente importante. E esse lembrete é que nós não somos meros adoradores de domingo. Que o crente em Cristo Jesus, a família cristã, ela na realidade tem a sua vida como um culto de adoração ao Senhor. O culto, a adoração no lar, nos ajuda a inculcarmos em nossas mentes que a adoração não é algo simplesmente do domingo, mas é algo da vida, é algo que acontece no dia a dia. Então, notem como isso é relevante, como a adoração diária, a adoração no lar, desperta o nosso coração para um compromisso maior com o nosso Deus. Penso também que o culto doméstico tem consigo um poder grandioso de fazer com que as virtudes cristãs se tornem virtudes diárias. Eu li recentemente uma estatística que dizia, isso foi uma pesquisa feita com 17 mil crentes, e a pesquisa revelou dados terríveis. Revelava que apenas 5% desses 17 mil pessoas oravam diariamente em média de 10 minutos.
E pouquíssimas dessas pessoas liam a Bíblia todos os dias. E assim, a pesquisa ficou ainda mais difícil quando, desses 17 mil entrevistados, 2 mil eram pastores. Então, notem que o que nós encontramos é que há no nosso meio evangélico, no nosso meio cristão, e especialmente batistas, infelizmente, nós éramos outrora conhecidos como crentes da palavra, hoje nós somos simplesmente aqueles que temos esquecido a palavra do Senhor. Não temos tido um encontro diário com a Bíblia, e não temos tido uma vida normal de oração. Eu fico pensando às vezes que se os nossos relacionamentos interpessoais fossem depender da mesma comunicação que nós temos com Deus, talvez não tínhamos mais esposas, talvez não tínhamos amigos, porque nos comunicamos muito pouco com Deus. E talvez o culto no lar, a adoração doméstica, seja uma ferramenta poderosa para estimular as virtudes cristãs. Às vezes nós temos crianças que crescem sem o hábito de ler a Escritura, crianças que se tornam adolescentes e jovens e que simplesmente não leem a Bíblia. E como cultivar essas virtudes? Eles vêm 1 vez ou 3 vezes por semana na igreja, mas eles passam 7 dias em casa. E a adoração no lar fornece uma ferramenta para desenvolver o hábito das virtudes cristãs. Agora deixe-me só concluir esse ponto, pensando que, além de todas dessas coisas já mencionadas, o culto doméstico é uma ferramenta poderosa para promover um avivamento espiritual. Richard Baxter, ele foi um ministro inglês que viveu no século XVII. E ele teve um ministério extremamente importante numa cidadezinha muito pequena, de apenas 800 habitantes. E quando ele chegou naquele lugar, ele contou que a cidade era basicamente composta por pessoas ignorantes, rudes e farristas. E ele disse conta no seu livro, que Deus abençoou o ministério da pregação e pessoas vieram a Cristo, famílias foram entregando-se ao Evangelho e a Cristo, tornando-se então convertidas. Mas ele conta também que a principal ferramenta que Deus utilizou para promover um despertamento da fé cristã, e não somente isso, mas um despertamento de reavivamento espiritual, foi a propagação do culto em família. E ele contou que quando as famílias começaram a se devotar à adoração no lar, a igreja começou a crescer espiritualmente. E ele contou que, quando havia chegado na cidade, raramente ele ouvia uma casa, ou sabia de uma casa, que havia uma família adoradora. Mas, ao longo do seu ministério, ele relatou também que seria impossível, quase que impossível, andar numa rua e não ouvir uma família cantando salmos ao Senhor. Então, notem, imagine só você na sua rua, caminhando, e olhar para um lado. Eu sei que esse não é bem o contexto, talvez, de muitos. Talvez você está subindo o seu elevador e tem aquelas portas, uma dos lados das outras, e você escuta de um lado uma família cantando, do outro uma família orando, do outro uma família lendo a Bíblia. Era justamente isso que estava acontecendo naquela cidade. Então, notem como o culto doméstico é, na realidade, uma ferramenta poderosa para promover crescimento, edificação e, especialmente, promover o avivamento que tanto nós queremos. Primeiro ponto, para desenvolvermos ou promovermos um crescimento espiritual familiar, nós devemos começar implantando a adoração em família. E nós iremos implantar a adoração em família reconhecendo o seu poder, a sua importância, a sua relevância para o desenvolvimento da fé da família. Segundo lugar, e eu vou ser mais breve nesse ponto, nós precisamos também conhecer alguns pretextos que muitos utilizam para não praticarem o culto doméstico. É mistério que muitos não praticam a adoração em família e eles têm as suas argumentações, as suas razões pessoais. A primeira delas é: a nossa família não tem tempo. É muito difícil conseguir tempo para reunir todo mundo e, então, ter aquele tempo de adoração no lar. Mas deixe-me fazer uma reflexão de que se nós somos aqueles que não temos, ou que temos tempo para o lazer, para o divertimento, mas não temos tempo para adoração,
para o culto familiar, para o serviço no lar, nós devemos refletir para não estarmos sendo semelhantes àqueles que o apóstolo Paulo mencionou em 2 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5, que eram amantes mais dos prazeres do que de Deus. Amantes mais dos prazeres do que de Deus. E penso também, meus irmãos, que se nós fôssemos criados para esse mundo, talvez esse argumento tivesse algum tipo de força. Olha, eu não tenho tempo, eu fui criado para esse mundo, eu vivo para esse mundo, mas a questão é que nós estamos aqui como peregrinos, e eu e você, nós que somos alcançados pela graça de Jesus, temos uma pátria celestial. Nós não somos daqui, nós estamos aqui por um período de tempo. Isso então significa dizer que como filhos da eternidade, nós devemos viver como filhos da eternidade. Como cidadãos dos céus, nós devemos viver como habitantes celestiais aqui na terra. Então, separar tempo para as atividades familiares é extremamente fundamental. Você não estará jogando fora o seu tempo se você estiver investindo ele em tempo familiar. Por outro lado, pensemos que não existe nada nesse mundo que seja tão mais relevante do que a nossa vida com Cristo, e especialmente a nossa vida com a família e com Cristo. Então, muitos dizem que não tem tempo, mas não ter tempo não se configura num pretexto real. Além do que, muitos dizem a nossa família é pequena demais. Talvez é só você e sua esposa. E aí você diz, como que eu vou fazer um culto no lar, só eu e minha esposa? Olha, eu aprendi uma coisa interessante. Se é só você e a sua esposa, e se vocês não fazem cultos, quando vier o filho, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, não sei quantos você vai ter, você também não irá fazer. Deixa-me até usar uma aplicaçãozinha, quem é fiel, quem não é fiel, vocês sabem muito bem isso no pouco, não é fiel no muito. Então notemos, meus irmãos, que esse também não é um pretexto válido. E se nós começamos enquanto somos apenas os cônjuges, nós não iremos prosseguir quando os filhos se agregarem à família. Então, isso também não deve ser utilizado como pretexto. Mas alguns dizem, eu não possuo habilidades para conduzir o culto. Olha, esse é um outro grande pretexto. O pai, ele, com um coração disposto a servir o Senhor, ele certamente será habilitado pelo Senhor para dirigir uma adoração simples, uma adoração que possa promover comunhão da família com o Senhor. Então, notem que para desenvolvermos essa prática tão importante e relevante, é primeiramente importante deixarmos esses pretextos de lado e sabermos que Deus não somente quer que façamos e que tenhamos adoração no lar, mas que também Ele nos capacita a isso. Eu acho que uma das desculpas mais esfarrapadas que eu ouvi foi a que o pai disse, não, mas eu sou desafinado, e aí eu não tenho como cantar em casa. Diga que você não quer fazer o culto, mas que não é afinado, isso é um problema, né? Ser desafinado não lhe impede de adorar o Senhor. Às vezes você atrapalha um pouquinho os outros, né? Mas isso não lhe impede, né, de cantar um hino ao Senhor. Eu falei, então, sabe o que você faz? Sabe aquelas, tem pessoas no coral, o coral ontem foi muito lindo, muito bonito, mas tem pessoas no coral da nossa igreja que cantam para valer, mas tem outros que só dublam, porque é só... Eu falo, então, faz como essas pessoas, dubla, né? Vai, fica cantando, bota a mulher para cantar. Eu faço isso. Uma vez eu fui fazer uma visita, e foi uma das visitas mais cansativas que eu fiz. Foi a visita de uma senhora que ela já está com uma idade bem avançada, está beirando os 100 anos, e ela perdeu grande parte da audição. E eu gritando lá, né? Irmã, boa noite! Gritando com ela para fazer um culto na casa dela. E nós fomos cantar um hino, eu e minha esposa. E estávamos cantando um hino, quando ela parou de cantar, aí ficou só a minha voz. Aí até os anjos choraram, mas eu tinha que continuar, porque estávamos no culto de adoração. Eu falei para ela, nunca mais faça isso. Né? Você se prepare, respire antes, faça alguma coisa, mas desenvolva uma técnica para nunca mais me deixar
cantando sozinho. Então nós não temos desculpas, irmãos, para no lar deixarmos de adorar o Senhor. É preciso largarmos mão desses pretextos que na realidade são desculpas vazias para não adorarmos ao nosso Deus. Então nós precisamos sim reconhecer o poder da adoração no lar. Nós precisamos largar mão dos pretextos e nós também precisamos, seria um terceiro ponto, conhecer o real propósito do culto doméstico. E eu penso que o Salmo 78, mais uma vez, nos levando a uma reflexão graciosa dessa importância do Pai comunicar aos filhos as verdades do Senhor, quem é Deus, irá nos mostrar qual o propósito do culto. E nós vamos, mais uma vez, repousar nossa mente no contexto do Salmo, onde nós encontramos um Salmo que traz histórias que chamam o povo a um olhar reflexivo sobre a pessoa de Deus e sobre os poderosos feitos de Deus. Então, o povo de Israel deveria olhar para a história, conhecer o seu Deus, conhecer o que Ele pode fazer, com o intuito de poder projetar um presente. E não somente um presente, mas também um futuro. Ele fala, até aqueles que ainda hão de nascer serão afetados pelo conhecimento de Deus. Então, notem que conhecer o nosso Deus, o que Ele fez ao longo da história do Antigo e Novo Testamento, nos faz projetar um presente e um futuro que agrade ao Senhor. E o Salmo nos mostra que uma maneira especial que essa história deve ser transmitida é justamente um ambiente de adoração familiar. É um ambiente onde a família, ela assume essa responsabilidade de comunicar os filhos. Eu fico olhando o verso 5, quando ele diz, e ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Os pais, eles não deveriam reter o conhecimento de Deus consigo mesmos. Eles deveriam comunicar. Agora, percebam um detalhe digno de destaque, é que o Salmo, ele não atribui a responsabilidade do ensino às famílias de Israel aos levitas. Ora, eles eram responsáveis. Talvez escribas poderiam ser extremamente preparados para ensinar às famílias de Israel os caminhos do Senhor. Mas o Salmo não diz que é dos levitas, aqueles reservados especificamente para adoração, para o ensino. Ele diz que a responsabilidade é minha e é sua, é nossa, é nós, somos nós como famílias, somos os pais. Essa é a nossa grande responsabilidade. Charles Spurgeon, ele escreveu um folheto sobre criação de filhos, e um trecho ele disse algo fantástico. Abre aspas, ele diz, os ministros e professores da escola dominical não têm função de serem substitutos das lágrimas das mães e das orações dos pais. Então, nós não podemos, na realidade, transmitir a responsabilidade que é nossa, seja para quem for. Então, o texto, o Salmo nos diz o que deveríamos ensinar aos nossos filhos. E ele diz que nós deveríamos ensinar não boas maneiras de como se viver, não apenas ensinar integridade, moralidade, não simplesmente criar um povo civilizado. E acho que tem muitos pais que ficam satisfeitos por simplesmente ensinar os seus filhos a tirarem notas boas, e ficam ainda muito mais satisfeitos quando os filhos se formam na faculdade e não usaram drogas e nem tiveram filhos durante aquele período. Então, meu filho está recebendo um diploma, foi laureado, a menina não engravidou, graças a Deus, está vendo como meu ensino foi poderoso, e o rapaz, olha, estava lá dentro lá em Natal é setor 2, estava lá no setor 2, no berço, na coisa terrível, no vale das trevas, mas não se contaminou. Isso é extremamente bom e importante. Mas isso às vezes é sinal simplesmente de moralidade, de alguém civilizado. Notem que tudo isso deve ser produto de um conhecimento interno de Deus. O texto diz que o povo deveria conhecer o Senhor com um propósito simples. O verso 6 diz, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos do Senhor, mas
lhe observassem os mandamentos. Então, aquela adoração em família deveria criar crianças que conheciam a Deus e, consequentemente, eles eram pessoas que se tornariam pessoas que confiavam no Senhor. Vocês já pararam para pensar quantos problemas a falta de confiança trouxe para a nação de Israel? Por falta de confiança de que Deus seria aquele que iria mandar a chuva, enfim, a nação de Israel se enveredou pelo caminho da idolatria, adorando um Deus Baal. Por falta de conhecimento, não confiaram no Senhor. Porque não conheceram a Deus, não obedeceram os seus mandamentos. E notem o verso 8, diz: e que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante. Pela falta do conhecimento de Deus, a nação de Israel se tornou uma nação incrédula, uma nação que havia ocultado a lei do Senhor. Houve o período nos reis da monarquia, que um rei encontrou o livro empoeirado, escondido. A nação havia perdido o livro da lei. E não somente isso, eles estavam caminhando como outrora aquela geração rebelde, obstinada, de dura cerviz, eles haviam mandado. Então, notem que esse é o propósito da adoração no lar. Nós devemos ensinar acerca do Senhor aos nossos filhos, para que eles aprendam a confiar no Senhor, para que eles aprendam os seus mandamentos e para que não cometam os erros que nós cometemos por nossa ignorância espiritual. É tão bom quando um filho, ele está prestes ao vestibular. Hoje nem é mais vestibular, é Enem, né? Mas ele é inteiramente consciente de que Deus é poderoso e operará a vontade dele na sua vida, a boa, perfeita vontade, sem que ele precise perder o culto do domingo. O que eu fico vendo é que, quando vai se aproximando o final do ano, os jovens vão sumindo das igrejas, porque eles acham que se faltarem o aulão do domingo, tá tudo perdido. Está tudo perdido. Mas e a sua confiança em Deus? Eu conheço uma pessoa que passou em 2 concursos sem perder uma escola dominical. Nós temos na nossa igreja uma menina que passou para medicina e residência e tudo, e ela só perdia o culto quando ela estava de plantão. Mas estava lá. E Deus deu. Deus é quem nos dá. Não são nossos méritos, não são nossos esforços. Aonde nós vamos aprender isso? Obviamente, com o pastor ensinando a palavra do Senhor. Mas isso se reforça todos os dias. É dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, é com adoração em família, que nós conseguimos alcançar crianças que conhecem, que confiam, que obedecem. E sabe, o melhor de tudo, não andam naquele caminho tortuoso. Então, nós devemos propagar os poderosos feitos do Senhor e saber, meus irmãos, que a melhor educação é a educação nas melhores coisas. Não pense que seu filho será o grande vencedor porque ele estuda na melhor escola, ou porque ele foi aprovado para o melhor concurso. Esse é um bom assunto, é uma boa área de conhecimento, mas a melhor educação é a educação nas melhores coisas. E não há algo melhor, do que o ensino acerca do Senhor. Agora, deixe-me simplesmente passar para o meu último ponto, e esse era o melhor, na realidade, o que eu pretendia gastar um pouco mais de tempo. No entanto, eu não sei até que momento, parece que já encerrou a hora do culto, né? Às vezes o pastor coloca pastor, eu fui olhar o seu site, né, de pregação, o senhor só prega 1h15 para lá. Né? Então, eu falei, se o pastor Mauro prega de 1h15 para 1h45, é coisa assim. E ele ainda não termina, né? Então, eu falei, aí eu fico, às vezes o pastor dá uma olhada no relógio, eu fico pensando, o que isso significa? Absolutamente nada, né? Porque ele vai. Mas deixe-me só mencionar aqui, nós falamos um pouquinho sobre o poder, sobre os pretextos. Nós vimos também aqui o propósito é o conhecimento de Deus, e eu quero perceber somente a prática. E talvez esse ponto nós responderemos à pergunta, como estabelecer o culto doméstico? Talvez um dos grandes desafios que nós temos é de não transformar o culto doméstico num momento de adoração monótono. Sabe aquela hora do castigo? Que as crianças vêm se arrastando, não, vamos para o culto no lar.
Aí vem as crianças tudo triste, né? A mulher, eu estava lavando as panelas, agora eu vou ter que parar meu serviço. Sabe, aí parece a hora do castigo, a hora da penitência. Vamos pagar as penitências, pessoal. Aí vem todo mundo triste. Não, não é assim. E talvez uma das grandes razões que torna esse momento um momento difícil, um momento chato para as crianças, ou para a esposa, ou para o marido, é porque nós precisamos acertar algumas questões importantes. Primeiramente, há um paradigma. E o paradigma é qual o tempo que nós devemos levar para fazer o culto no lar. E aí o pai está lá com as crianças, 6, 7 e 5 anos, e ele vai, nós vamos hoje para Daniel, e vamos entender cada bicho daquele, né? A estátua ou então os chifres. E aí você passa 1 hora explicando, um chifre era aquilo, o outro chifre era aquele outro, e a criança, quando ela acaba, ela fica pensando em chifres o tempo todo, e de noite ela corre para a sua cama. Então, assim, você tem que, nós precisamos ter a consciência de que a adoração no lar é um momento de devoção. Nós fazemos 2 vezes por dia, de manhã 10 minutos, à noite 20 minutos, 25. Então é aquele momento que nós precisamos nos unir em família para adorar o Senhor. Então, primeira coisa, não precisa ser tão longo. Não precisa ser tão longo. Segundo, todos devem participar. Devemos estimular. Às vezes tem um que está muito ocupado. Mas olha, 20 minutos, 25 minutos, 10 minutos, você pode deixar ali. É algo fundamental para a família. Terceiro lugar, cante. Aquele momento de adoração deve haver canto. Quarto lugar, deve haver leitura da Bíblia. E nesse ponto da leitura da Bíblia, é importante que, se há quem possa ler, todos participem. Seja algo participante. Uma leitura breve e todos ali participando, as crianças sendo alfabetizadas através do melhor livro, aprendendo as sagradas letras. É importante termos um plano, talvez não tão elaborado quanto você esteja pensando, mas um plano que torne o culto doméstico criativo e não cansativo. É preciso ser ilustrativo, é preciso ser prático, é preciso ser amoroso. Provérbios diz: filho meu, guarda no coração, né, as palavras do teu pai e da tua mãe. É um momento de se exigir atenção, porque o culto doméstico é um excelente momento para preparar os nossos filhos para a adoração coletiva. Às vezes tem criança com 14 anos que quer ficar no cultinho, ou não quer ficar na igreja. Mas olha como o culto doméstico é importante. Prepara o coração do seu filho para aprender a adorar coletivamente. E eu acho que é aquele momento, então, que nós ensinamos os propósitos do culto e nós exigimos a atenção devida. Dependendo da idade, é muito difícil manter atenção. Mas é um momento, olha, preste atenção, o papai está falando. Além dessas dicas aqui, que eu estou voando por cima delas, eu tenho alguns livros que poderíamos utilizar para adornarmos ou dirigirmos o nosso culto. Tem um livro que já usei por 3 vezes, chamado Conduzindo os Pequeninos a Deus. É um livro simplesmente fantástico. Teologia simples. Há uma direção de culto, há uma leitura sugestiva, há um comentário elucidativo para crianças, para toda a família, há um hino, há uma oração e existem perguntas interativas. Então, grave esse nome, Conduzindo os Pequeninos a Deus. A.C. Sproul, ele também escreveu alguns livros para crianças. Outro autor, chamado J.C. Ryle, ele escreveu um livro também excelente, são histórias para crianças, inclusive está gratuito na internet. Excelente manual, ferramenta para se utilizar nos momentos de adoração familiar. Outro grande livro também, chamado 365 Grandes Histórias da Bíblia. Então, notem, todas as ferramentas existem para que o culto venha a ser estabelecido. Eu vou concluir com uma ilustração. Imagine que você tem na sua casa, talvez não seja nem preciso imaginar, porque você tem na sua casa uma piscina. E a grande questão é que você tem filhos pequenos ali. E o que você faria para prevenir que os seus filhos venham morrer afogados?
quais seriam as medidas tomadas para que os filhos crianças não caíssem ali, não caiam e morram afogadas? Talvez alguém tivesse a brilhante ideia de aterrar a piscina. Eu vou jogar areia dentro e quando eles tiverem idade adulta, então eu desenterro a piscina. Mas a grande questão não é essa, não é aterrando a piscina, mas é ensinando. E não somente ensinando o caminho do Senhor, ou ensinando a nadar, mas é se certificando, dia após dia, que estão aptos a ficarem com uma cabeça acima da água. Portanto, meus irmãos, nós vivemos em um mundo que está completamente coberto de ondas perversas, com ideologias malignas que tentam engolir nossas famílias, especialmente os nossos filhos. Mas o que nós devemos certamente é ensiná-los o temor do Senhor e estarmos certificados de que Deus é o Senhor e o centro de suas vidas. Portanto, a adoração no lar proporciona todos esses grandes propósitos para o crescimento espiritual familiar. Que o Senhor ajude essa igreja a despertar. E certamente os resultados seriam maravilhosos no domingo. Uma igreja que adora todos os dias, ao se reunir, ela simplesmente exalará um aroma agradável ao Senhor. Então, o caminho para todo e qualquer avivamento não é no seminário, mas é em casa, na adoração individual e na adoração familiar. Então, nos apeguemos a essas verdades. Que o Senhor nos ajude. Oremos. Nosso Deus precioso, por favor, nos faça compreender essas verdades e aplicá-las, pois nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.